Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar algumas explicações sobre o Santo Sudário. Da outra vez falei, mas eu gostaria de repetir, né, que o Sudário ele tem duas imagens sobrepostas. A imagem corpórea e a imagem sanguínea. Essa imagem corpórea é negativa. Essa imagem sanguínea é positiva. Quer dizer o quê? A imagem corpórea está ao contrário, está representada no sudário, ao contrário da realidade. A imagem sanguínea está representada no sudário conforme a realidade. Bem, então, aqui há uma foto da parte da frente do sudário, o tronco, né? Cabeça e tronco, até as mãos. Então, essa é uma foto mesmo. Isso aqui não é o negativo. Quando se olha para o sudário, vê-se assim, certo? Pode-se ver que o corpo, como eu falei ontem, né, da outra vez, é esfumaçado. E nós temos aqui, quando verem mais de perto, sinais bem marcados aqui na testa, por exemplo, aqui na mão, no braço. Essa aqui também, ó, no outro braço. Então são impressões sanguíneas. Então aqui, ontem não falei muito bem, as mãos, dá para ver a mão esquerda também, por baixo da direita. Exato. Só não dá para ver o cravo da mão esquerda, que a mão direita está cobrindo. Exatamente. Então, João, é porque aí na fotografia parece, né, para nós que estamos vendo aqui, que a mão esquerda está sobre a direita. Na realidade, é a mão direita, como o senhor disse, que está sobre a esquerda. Porque o linho, né, quando cobriu, ele é mais ou menos como um espelho, né? Isso. Então ele inverte a imagem. Né? Isso. Então aí tem essa impressão que essa mão que está por cima é a esquerda, mas na verdade não, é a mão direita mesmo, conforme o senhor disse. Então aqui, a face de Nosso Senhor é a parte do sudário mais nítida e mais bela. Então aqui, olha só o sudário tal como ele é. Está vendo? É muito pouco nítido. E então, ao se tirar a foto, antes de revelar a foto, vai haver um negativo. E esse negativo, olha que beleza de rosto. Que é multidão de detalhes. Então, as melhores imagens para se estudar o sudário são os negativos das fotos do sudário. Porque, justamente, vai aparecer a imagem corpórea de forma positiva. Porque a imagem corpórea, no original, está em forma negativa. E o sangue, ele também vai aparecer muito claramente, porque ele não é esfumaçado, o sangue é chapado. As imagens sanguíneas são chapadas. Então ele vai aparecer no negativo branco, porque o sangue no original é escuro, é um vermelho escuro, meio violáceo. Né? Então é um sangue coagulado. Mas ele é muito nítido. Apesar de ser branco, sabemos que aqui está o contrário, porque como o sangue é positivo no sudário, aqui o negativo ele vai aparecer realmente como negativo, ou seja, a cor ao contrário. Mas é muito nítido, dá para ver claramente as marcas sanguíneas, certo? Então, como
se imprimiram as imagens no sudário. Esse é um ponto que não há concordância entre os cientistas, certo? Não há concordância. Mas, de todas as hipóteses que já foram levantadas, a meu ver, né, a mais provável é a seguinte. Então, o sangue entrou em contato com o corpo de Nosso Senhor. Quer dizer, desculpe, o sudário entrou em contato com o corpo de Nosso Senhor ensanguentado, certo? E o sangue se colou no sudário. De que maneira? Esse é um problema sério. Por quê? Qualquer pessoa sabe, né, que um pano, qualquer pano, ele tem uma trança, um modo de entrelaçar os fios que faz o pano, certo? Muito bem. Então, o sangue, como é líquido, ele tem um soro também, que é mais líquido ainda do que a parte vermelha. Quando ele bate no pano, ele se expande com vários braços, por assim dizer, de acordo com o modo como foi feito o pano. Certo? Então, ele não mantém a forma dele quando ele bate no pano. Ele bate no pano e ele muda de forma. Ele segue a forma do tecido. Do tecido. Ora, isso não acontece no sudário. É como se fosse um decalque. Então, uma das hipóteses que o Dr. Pierre Barbet, que eu falei da outra vez, né, levantou, na época dele a ciência estava um pouco... não estava tão adiantada, né? Então ele levantou a hipótese de que na hora que tocou, realmente o sangue estava num estado exato de entre líquido e sólido, suficientemente gelatinoso, por assim dizer, de tal maneira que, se encostando no pano, o pano conseguiria reproduzir exatamente o que estava no corpo, sem mudar a forma daquilo que estava no corpo para o que passou para o pano. Bom, pode ter sido assim, mas o provável, me parece mais provável que não foi assim. Foi de um modo miraculoso. Eu sustento a opinião de que foi como se um ferro quente imprimisse um calor ali, de tal maneira que o sangue, de repente, secou e colou no pano, certo? De tal maneira que manteve toda a sua forma e o pano não absorveu aquelas partes líquidas do sangue. Foi suficiente, rápido, para que de líquido passasse para sólido e mantivesse sua forma ao se impregnar no pano, né? Então, é uma coisa positiva. Tal como estava no corpo, saiu no sudário. Muito bem. A imagem corpórea é mais difícil de ser explicada. Porque, já falamos, é um negativo. Já falamos também que o método fotográfico é uma coisa descoberta pelo homem recentemente, né? Então, quem teria tirado uma foto de Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás? Ninguém. Então, foi a conclusão lógica que foi um milagre, certo? Milagre. Como se realizou esse milagre? É outro problema. Porque sabemos que na foto antiga, né, a imagem, a luz
tinha que entrar numa câmara escura, que era a câmara fotográfica, né? E essa luz ia impressionar um material sensível à luz, né? O filme fotográfico. Então, no sudário, provavelmente, o que aconteceu foi isso. Eles estavam na câmara mortuária, toda fechada, de pedra, sem janela, sem nada. Então, totalmente preto, escuro, né? Então, houve uma luz que foi emitida, e essa luz vai impressionar esse filme fotográfico, que na câmera fotográfica se fazia, né, no começo, que esse filme fotográfico é o próprio sudário, é o pano, certo? Então, uma luz que vai ferir, por assim dizer, o pano, como se fosse essa película fotográfica que pega a luz e dá a foto. Interessante também, padre, é que essa luz só pode ter vindo de dentro, Isso. Né? Não de fora. Não de fora. Né? Porque a luz vai emitir essa imagem de Nosso Senhor. Então ele estava todo coberto, na frente e atrás. Então isso é uma primeira suposição, né? É uma suposição também que também coloca também, né, outros problemas também, né? Porque, por exemplo, se a luz fosse só externa, como é que poderia ter ficado gravado, né, as costas dele também, Isso, né? isso. Então tem esse problema também de que a gente vê que é uma luz milagrosa. Por quê? Se a luz saísse de todo o corpo de um modo totalmente difusivo, em todos os sentidos, a luz sairia para o lado também, certo? Sairia para cá, sairia para lá, sairia uns 180 graus. No entanto, o sudário é uma coisa de frente. Uma luz que vem assim e assim. Então o pano foi impressionado com uma coisa reta, ou seja, uma luz inteligente, que ela se projetou assim. E para trás também. Certo? Então, outra coisa bem que demonstra que não foi mão de homens que fez, certo? Que fizeram. Outra coisa, nessas fotos bem ampliadas, em geral no negativo, né? Constata-se que, bom, desculpe o desenho, eu não sou muito, mas creio que todos sabem, né, que o homem, as costas do homem, não é reta. A coluna dorsal, né, ela faz um pouco assim, ó. Certo? Então, se nós deitarmos uma pessoa, ele vai bater com a cabeça aqui, bater as costas aqui, e a bacia, né, que chama, né? Uhum. A bacia da pessoa vai bater aqui. Antes essa parte aqui já começa a tocar, né? Olha, se a pessoa está na posição horizontal, deitado, né, de barriga para cima, na posição horizontal, o que vai acontecer? Essas partes que saem do reto, né, elas vão tocar a superfície sobre a qual está deitado, e elas vão pressionar a pele, certo? Então, se for uma mesa de vidro, uma pessoa deitar em cima, se a pessoa olhar embaixo, por baixo, vai ver que essas partes elas estão amassadas, ou seja, o peso do corpo
a fazer com que aquela parte ela fique diferente das outras. Ela se ajusta ao lugar onde está deitado, certo? Ora, isso, nessas fotos bem ampliadas, até com computadorizadas, não se vê no sudário. O que denota que ele não estava naquele momento preciso em que saiu, em que foi impressa a imagem, ele não estava tocando nada. As suas costas não estavam tocando a lápide mortuária sobre o qual ele foi colocado, certo? Ou seja, estava flutuando, estava no ar, certo? Então, todas essas coisas não provam, mas denotam um milagre e que provavelmente se realizou na ressurreição. Há um outro dado também, padre, que, por exemplo, né, se este corpo que foi coberto, né, com um linho, se ele tivesse sido tirado de lá de dentro por outras pessoas, no momento de abrir, né, o sudário, teria deformado, né? Sim. Algumas partes, como por exemplo o sangue, porque o sangue gruda, né? Isso. E não é o que ocorre também com o sudário. O que pode-se também concluir, né, que o corpo que estava lá dentro, ele simplesmente atravessou o pano, ou o pano murchou, né, naturalmente, né? Isso. É como se virasse um ar. Isso. É como se como chama? Fosse esvaziando. Fosse esvaziando. É como se o corpo desaparecesse de dentro, aí o pano desceu sem encontrar resistência. Exato. Né? E, então, isso mais uma prova, mais uma demonstração do possível momento da ressurreição, que seria nesse mesmo momento da impressão. Porque sabemos, pela Sagrada Escritura, que Nosso Senhor entrou no cenáculo com as portas fechadas. Então, o corpo ressuscitado, ele pode aparecer e desaparecer. Né? Então, de um momento para o outro, ele muda de lugar. Então, podemos conjecturar que se realizou assim. Ele estava deitado em cima da lápide, coberto de sudário. De repente, ele se eleva, lança uma luz intensíssima e rapidíssima, que para essa impressão do sudário precisaria isso, depois eu explico por quê. Rapidíssima e intensíssima, e imediatamente o corpo se ausenta dali, de dentro. Vai ver Nossa Senhora, por exemplo, né, que é bem provável que a primeira a receber a visita do nosso ressuscitado foi Nossa Senhora. Então, ele, por assim dizer, larga o sudário lá, né, vazio, já com as impressões, tanto sanguíneas como corpóreas. Então, explicando por que eu digo que tem que ser uma luz fortíssima e rapidíssima. Por quê? Verificou-se que no sudário, essa impressão corpórea, não há sinal de pincelada. Além do mais, essa impressão, essa imagem, bom, vamos supor que aqui, olha, é o sudário, é o pano, tá? Um pano grosso, tá aqui, tá bom? É o sudário, tá? Faz de conta que é um pano grossão assim. Tá? Então, essas impressões, né,
elas são superficiais, no sentido que estão na superfície. Elas não penetram nas fibras, ou penetram o suficiente. Então, por assim dizer, né, aqui, né, elas não fazem isso, elas não entram aqui, elas ficam aqui, na parte de cima, certo? Se fosse tinta, né, pigmentação, o pano absorveria e ela penetraria. Não? Penetraria. Então, o que provavelmente aconteceu? A luz, nós sabemos que a luz emite calor, né? A luz emite calor. Então, essa luz intensíssima, quanto mais intensa a luz, maior o calor. Muito bem. Então, o que provavelmente aconteceu foi um chamuscamento, um queimamento das fibras do sudário. Mas um chamuscamento suficientemente rápido para que não deformasse, ou seja, se chamuscasse exatamente aquilo, porque se demora um pouquinho o fogo, né, ele já começa a queimar mais do que aquilo que ele tocou o pano, certo? Ele bateu no pano e já começa a se espalhar. Então foi suficiente rápido para tocar, chamuscar e não mudar a imagem. Então, e suficientemente forte, porque para poder fazer isso, né? Então é semelhante, dizem, né, a potência de uma bomba atômica, mas me parece que é mais ainda, é mais potente ainda. Quando eu dava aula, padre, na escola, né, eu tive um aluno que era japonês, né, e um dia ele fez uma exposição, foi muito interessante o trabalho que ele apresentou sobre Hiroshima. Então teve um momento que ele mostrou algumas figuras que estavam, né, marcadas, né, em uma parede, numa ruína que tinha, né, permanecido depois da bomba atômica. E ele perguntou: vocês sabem o que é isso? Aí ninguém sabia. Ele respondeu: isso aqui era uma pessoa. Porque a radiação, a explosão, a energia desencadeada e a luz desencadeada, né, ela fez com que a pessoa sumisse, desintegrasse, mas gravou a marca, chamuscou a marca da pessoa na parede. É um efeito similar ao que se dá no Santo Sudário. Similar. Então a gente vê que aí é uma coisa natural, mas aqui a gente vê que é uma coisa sobrenatural, porque tem uma inteligência por trás disso. A gente vê que os objetos materiais agiram inteligentemente, por assim dizer. Ora, um objeto sem vida e sem inteligência, ele só pode agir inteligentemente através de uma inteligência de fora, certo? Então, é um milagre que foi dirigido, por assim dizer, né, por Deus, com bastante precisão. E uma coisa única, né? Uma coisa única. Não há nada igual a isso. E depois também se descobriu, né, que essa imagem corpórea é tridimensional. O que quer dizer isso? Uma foto qualquer é bidimensional? Sim. Largura e altura. O sudário, ele tem a característica de profundidade. Em que sentido? Que a imagem do sudário, ela é tanto mais nítida quanto mais próxima, quanto mais próxima a parte do corpo de Nosso Senhor do pano, certo? Então, quanto mais próxima, é mais nítida. Indo mais longe, mas que dá a ideia de profundidade. Pode-se fazer, atualmente, isso materialmente, né? Pode-se construir uma foto, uma espécie de foto tridimensional.
mas é uma montagem que até a época que eu li, pelo que eu lembro, é inferior ao sudário. Essas montagens não dão tanta naturalidade ao aspecto tridimensional quanto o sudário. Tá? Então é uma coisa única na história, né? Na ciência, no conhecimento humano, não se viu até hoje isso. Esse tridimensionalismo dessa maneira. Interessante também, padre, que quem constatou isso foi uma equipe da NASA, né, chamada equipe STURP, com a tecnologia mais avançada da época. Foram eles que constataram essa tridimensionalidade, né? Aí depois tem as imagens também, que pode ser mostrado aí também isso. Então aqui vamos entrar um pouquinho já no sofrimento do nosso Senhor, mas que já que ilustra isso que eu acabei de falar. Os que estudam bem o sudário, com consciência, verificaram, né, que o corpo do nosso Senhor está assim. Desculpe. Dá para entender. Duas pernas, tá bom? Essa aqui é a perna direita. Então o que acontece? O sudário, né, ele vai, essa parte aqui, ó, quanto mais longe está aqui, já começa a ficar esfumaçada, não fica claro, não se vê claramente. Ele está mais longe do pano, né? A parte que está mais próxima, vê-se melhor. Então aqui tem muitas características interessantes. Esse pé, ele está chapado no sudário. Aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui preto, tá vendo? É o pé direito do nosso Senhor. Esse escuro é sangue, tá? É sangue. E aqui, bem aqui, se encontra um círculo mais escuro ainda. É a marca do cravo. Certo? Aqui está outra perna. Essa aqui é a parte de trás do corpo, né? Aqui está a outra perna, ó. Mas não se vê claro. Porque como o outro pé está suspenso. Por quê? Normalmente os crucifixos divergem um pouco, mas em geral a gente vê que os artistas preferem colocar o pé direito por cima do esquerdo. Mas na verdade histórica, vemos pelo sudário que o pé esquerdo estava sobre o direito. Certo? O pé direito estava em contato direto com o estipes. Aliás, eu gosto de falar um pouquinho sobre os estipes também. Então, aquele doutor Pierre Bardet, né, eu gosto muito dele, eu queria muito consciencioso. Às vezes, esses cientistas, eles emitem muitas suposições com um pouco de, a meu ver, com um pouco de prudência. Começa a falar muitas coisas e sem muita base
na experiência. Eu acho que isso se baseia muito em suposições. Ao passo que o Bardet, desculpe, ele era muito prático, né? Não gostava de falar as coisas sem antes verificar na prática. Então, me perdi, desculpa, onde que eu estava? Sim, os tips. Então, ele estudou, leu os estudos de história, de arqueologia, para saber qual era o costume dos romanos, como que eles crucificavam. Então, a maioria das vezes, os romanos deixavam a parte vertical no lugar do suplício, chamado stipes. Ficava fixo lá. E o condenado levava às costas a parte vertical. Horizontal, desculpe, horizontal. Chama-se o patíbulo. Então, o normal era, chegando ao local do suplício, colocava o patíbulo no chão, deitava o condenado em cima do patíbulo, pregava as mãos e levantava o patíbulo junto com o condenado e encaixava aqui. Encaixava no stipes. Aí, quando acontecia isso, né, já vimos na vez passada, o condenado ele descia de 90 graus para 45 graus mais ou menos, e aqui ele ficava com os pés pendentes, né? Os pés assim, né? Então, com esse ângulo aqui, certo? Então, muitos artistas colocam uma coisa aqui. Eles chamam de supedâneo. Supedâneo, Mas ele também ele diz que isso aqui não é interessante, porque isso aqui retarda a morte. Os carrascos não estavam interessados em demorar muito, certo? E, além do mais, vemos no sudário claramente que o pé de Nosso Senhor estava direto no stipes. Né? Nós vimos aí chapado. Estava em contato direto com os stipes. De tal maneira que o pé todo ficou ensanguentado. A sola do pé ficou toda ensanguentada, certo? Não só isso, mas também vemos que, de acordo com a parte aqui, né, ele está na mesma posição. Ele não está com o pé assim, ó. Assim, né? Como se aqui ele tivesse um supedâneo. Ele está assim. Então, o que vai acontecer? Qualquer pessoa pode fazer essa experiência. Deita na cama, de barriga para cima, e começa a dobrar a perna. Até o pé. Então tá assim na cama, né? Com o pezinho para cima, né? À medida que você vai dobrando a perna assim, ó. Encolhendo a perna. Encolhendo a perna, o pé vai fazendo assim, ó. Ó. Até ficar assim. Tranquilamente, sem esforço. Sem esforço. Tá? Então, é isso que eles faziam. Eles penduravam os crucificados aqui, e aí levantavam a perna até a posição que o pé ficasse chapado aqui no stipes. O joelho era projetado para frente, né? O joelho era projetado para frente, para cima. Né? Certo? Ele ficava mais ou menos sem esforço. Quanto mais dobrar, mais a sola do pé vai, né? a sola do pé vai se conformar a
parte vertical, certo? E aí eles pregavam. Aí ele pregava aqui. Tá? Pregava aqui. E aí, no caso, colocaria a outra perna por cima, outro pé em cima, aí um prego só. Tá? E também vemos, esse doutor Guerreiro é muito consciente, né? Ele fez também experiência, pegou um pé, mão no dianteiro, meteu o prego no pé. E aí ele vai ver que esse lugar onde está mostrando o sudário, onde aparece o cravo, é exatamente o lugar ideal para entrar o cravo. Porque o pé, nosso pé, ele tem vários dedos, 5 dedos, né? Então, a cada dedo corresponde um osso. Um, dois, três. Faltando um osso aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ossos. Né? Então, 5 ossinhos para cada dedo, né? Sim. Aliás, são vários, né? Porque tem umas Elas falanges. Aqui não sei se vai ter. Mas, então, os carrascos, é bom pensar, né? Que às vezes a gente não para pensar. Os carrascos tinham experiência, eles faziam isso muitas vezes. Com o tempo, eles foram vendo o lugar exato de botar o prego. Né? Depois de tantos anos de trabalho, eles já sabiam o lugar, não precisava ficar pensando. Já metia o prego no lugar certo e metia o martelo. Né? Então, esse Dr. Pierre Barbet foi ver o sudário, como que estava mostrando o sudário, e foi fazer uma experiência com o pé. E exatamente, olha, ele falou, ó, é o lugar exato para dar solidez. Solidez. Porque normalmente esses ossos aqui eles vão fechando. Né? Eles vão se encontrar aqui. Eles vão abrindo à medida dos dedos. Então, essa parte aqui, ele pode receber peso, você pode firmar aí, como eu falei da vez passada, para respirar, os crucificados tinham que, dessa posição, eles tinham que forçar, assim, para que, fazendo assim, a tração diminuísse daqui para aqui, diminuindo a tração diminuía a cãibra, consequência dessa tração, diminuindo a cãibra, diminuía a asfixia, porque o músculo da respiração voltava a funcionar um pouquinho e permitia a inspiração e a expiração. Né? E essa posição, como é muito dolorosa, mas é interessante isso, saber que nosso desejo de viver natural, nem é refletido, é irrefletido, é natural, é intuitivo, não sei a palavra, que diante da morte, o homem é capaz de fazer coisas incríveis. Ele se submeter a sofrimentos incríveis para não morrer. Então esses crucificados, eles começavam com essa posição, aí começavam as câimbras. Começa, e vai, aí chega no diafragma, para o diafragma. O que acontece? O pulmão cheio, nós vemos no sudário também, é por isso que eu desenhei aqui. No sudário se percebe que o peito de nosso útero está extremamente dilatado. E a barriga extremamente para dentro. Então é a pessoa que está com
com o pulmão cheio e não consegue expelir o ar. Aí começa a faltar ar e a pessoa começa a suar, ficar roxo, suando, de tal maneira que o suor pingava lá embaixo, ficava todo molhado. E aí quando o organismo humano percebia que a morte ia chegar, ele fazia tudo. Se apoiava em cima do pé, à custa de imensas dores, para poder se levantar um pouco, e esse levantar, como já expliquei, vai diminuir a cãibra, diminuindo a cãibra, vai diminuir também a cãibra do diafragma, e aí o diafragma vai poder funcionar um pouquinho, e vai poder expelir, e inspirar e expirar um pouco o ar, vai permitir falar um pouquinho, que aliás, né, a gente vê na Sagrada Escritura, o nosso Senhor fala na cruz, os dois crucificados também falam, mas na nossa imaginação parece uma coisa maravilhosa, mas certamente era um sussurro. Eles emitiam uma voz fraquinha, né? O suficiente que era possível emitir por causa do pouco ar que estava nos seus pulmões. E também uma prova que impressionou profundamente o oficial romano, O centurião, foi o fato de Nosso Senhor morrer gritando, que ele sabia, por experiência, que é impossível um crucificado gritar, que não tinha ar dentro do pulmão para gritar. Era muito pouquinho ar que eles conseguiam adquirir durante o período de crucifixão. Então, quando ele viu o Nosso Senhor gritando, ele falou assim, gente, esse homem é filho de Deus, não é possível. Ele viu o milagre claramente. Então essas coisas é muito interessante a gente saber, porque às vezes a gente lê aquilo na Sagrada Escritura, a gente não entende por que porque só porque ele gritou, qual o problema? Qual o problema? O problema é que era impossível gritar, crucificado. Tudo bem. Alguma pergunta, algum esclarecimento? Não, a questão das características, Dom João, que provam que esse crucificado só podia ser Jesus. Justamente. Sabe-se na história de alguns que foram ridicularizados, colocando-se sobre eles uma coroa de risão. Pelo que eu lembro, parece que o único na história que foi crucificado com espinhos foi o nosso Senhor, segundo a história. Claro, se você é historiador sabe disso, que na história não se pode ter certeza de que tudo o que aconteceu através dos séculos foi registrado, ou seja, ficou na história narrada, ficou narrado para os pósteros, né, saberem o que aconteceu. Mas o que eu lembro, o que ficou registrado, que o único a ser coroado de espinhos foi Nosso Senhor. Houve outras coroações ridicularizantes, né? Mas não os espinhos. Ora, está claramente, no sudário, vê-se claramente a coroação de espinhos. Quer dizer, as marcas sanguíneas deixadas pela coroação de espinhos. Aqui. Essa parte de trás do corpo do Nosso Senhor está aqui as marcas dos espinhos. Também nessa mesma imagem tem um 3 invertido aqui na testa. Sim. Então, isso aí é outro problema que eu também sigo o Dr. Pierre Barbet. Eu já sei que outros opinam de modo diferente, mas a explicação que ele deu me satisfez e eu não pretendo procurar outra. Sigam quem quiser. Né? Então, ele estudou, sabia muito bem o modo como o sangue
escorre. O modo como o sangue escorre. Muito bem. Então, no rosto de Nosso Senhor, a sobrancelha e os olhos, né? No rosto de Nosso Senhor, aqui na testa, se encontra uma figura mais ou menos assim. Certo? Ele explica o seguinte. O que ele acha provável que aconteceu é o seguinte. Aqui estava o cravo, um cravo da coroa de espinhos. Então, que feriu a cabeça. Certo? Bom, aqui eu não desenhei direito, eu vou botar aqui maior. Então, esse desenho, ele começa assim, ó, ele começa fino e vai se alargando. Certo? Muito bem. Por que se alargar? Ele explica. Porque o sangue encontrou um obstáculo. Certo? Encontrou um obstáculo. E então, o que aconteceu? Ele começa a se alargar. Ele começou fininho, assim, o sangue, né? Aquele filetezinho. Quando ele encontrou esse obstáculo, ele começou a engrossar aqui, ó. Se acumulou, né? Foi se acumulando. Certo? Até um devido momento, tentar fazer um desenho. Vamos olhar o Nosso Senhor de lado, assim, ó. Aqui está a testa dele. Certo? A coroa de espinhos, normalmente é que se encontra até hoje em Paris, né, que é um presente de São Luís IX, né? É um arco, sem espinhos, mas e até largo. Por quê? Provavelmente esse arco era para segurar os espinhos. Então várias faixas, né, certamente botando um espinho aqui e ia rodando o arco para segurar. Então a parte do arco tocava a pele, certo? O filete aqui. Vamos botar aqui, ó, de lado, tá vendo? De perfil. Aqui é o arco, tá bom? Que vai rodar aqui. Então, aqui sai o sangue, olha. Ele encontra esse obstáculo. Então ele começa a se encher. O que vai acontecer? Ele vai superar o obstáculo, vai ultrapassar o obstáculo, certo? É um dique que ele vai encher até passar por cima. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. E aí, só que eram várias coisas aqui do arco. Então tinha outra passagem do arco aqui, ó. Então, novamente, outro obstáculo. E vai fazer o mesmo desenho. Esse desenho é assim, ó. Você pode ver que esse desenho do sudário é um 3 assim, ó. Uhum. É um 3 assim. Porque isso vai afinando, engrossa, encontra o obstáculo, supera, recomeça a caída, aí vai outro obstáculo. Né? Eles acham, não, que Nosso Senhor ficou com o rosto todo enrugado. A gente vê claramente uma das coisas que mais impressionaram as pessoas que contemplam o sudário, até esses cientistas modernos, é a placidez do rosto do Nosso Senhor. Um crucificado, ele tem reações semelhantes a uma pessoa que tem tétano, porque esse fenômeno da cãibra generalizada se realiza na pessoa que tem tétano.
né? Então repuxa todos os músculos, inclusive do rosto. É uma coisa muito triste uma foto de um morto de tétano, em geral com os olhos abertos e com os dentes para fora como se estivesse rindo. É porque os músculos estão todos puxados aqui, né? É possível que o nosso Senhor também ficou assim no final, porque as máquinas modernas detectaram 2 moedas sobre os olhos do nosso Senhor. Os nossos olhos estão fechados, mas provavelmente graças a moedas, às moedas. Então, é bem provável, por causa justamente da reação da crucifixão, que era a cãibra, né? Puxar esses músculos aqui. Então, morria com os olhos abertos. Então, é provável então, que fecharam os olhos e colocaram as moedas em cima. E a boca também. No sudário nós vemos, dá para ver que há um pano aqui em nosso Senhor. Há um pano. E esse pano provavelmente também foi para fechar a boca. Provavelmente nosso Senhor morreu com a boca aberta. Aí depois fecharam aqui. Outra coisa interessante é que, como eu disse, o sudário, já apaguei, né? A forma como se apresenta o nosso Senhor no sudário. Por quê? A gente vê na Pietà, né? A famosa Pietà de Michelangelo. Nosso Senhor está todo assim, né? Molinho. Já falei da vez passada que é normal que os corpos mortos se enrijeçam, ou seja, se endureçam. Mas esse endurecimento é aos poucos, né? Com o tempo, o corpo vai se endurecendo. No entanto, o enrijecimento de um corpo de um crucificado, porque é um corpo de uma pessoa que sofreu uma cãibra generalizada em todos os seus membros, é imediato. O corpo fica imediatamente duro. Então, nosso Senhor foi descido da cruz durinho, como estava na cruz. Então, ele passou do vertical para o horizontal e não ficou todo assim não, ficou durinho, exatamente como estava na cruz. Ficou naquela forma ali, com o peito para fora, com o peito dilatado, com a barriga para dentro, as pernas dobradas, os braços abertos, os dedos assim, a cabeça assim. Aliás, o Dr. Pierre Bavet fala, os mortos de tétano, eles em geral, eles ficam com uma curvatura. Uma curvatura assim, cabeça aqui, né? Tá? Entenderam, né? Pé aqui. Ou uma curvatura assim. Tá? Ou fica para frente? Para frente e para trás. E parece que o mais comum é assim. No entanto, como a forma da cruz, o modo de matar o crucificado. Peraí. Bom, o modo de matar o crucificado, ele forçava certas posições, né? Então, nosso Senhor vai apresentar essa curvatura assim, aqui, ó. E o resto não tinha jeito. Mas dá uma tendência para essa forma assim. E não assim, né? Não dá totalmente porque ele... Mas aí talvez por causa da gravidade, né? Forçava o corpo para baixo. Isso, né? Forçava a cabeça. E a perna tinha que ficar dobrada também, então... Mas assim, em geral, os músculos, né, eles vão tender a fazer um arco. Agora, para fechar os braços, como é que eles devem ter? Justamente, para fechar os braços, certamente eles empregaram uma grande força. Uma grande força. Para forçar os braços, né? A fechar. E tanto que a gente vê no estudado que é a única coisa que foi forçada. Não forçou a cabeça, não forçou as pernas, que já estava muito difícil. E outro detalhe que eles tinham pressa, né? Tinham pressa. Então, acho que tá bom, né? Para a próxima vez a gente continua, se Deus quiser. Pai, Filho, Espírito Santo.